Eu quero abordar um tema que Deus colocou no meu coração. É redundância dizer isso, né? Eu creio que todos que vêm aqui pregar, vão pregar uma palavra que Deus colocou no coração. Mas essa está assim, bem forte. De vez em quando, a gente aborda esse tema, né? Sobre quebrar correntes. Nós não usamos termos de quebra de maldições, mas nós temos reconhecimento de que há enfermidades hereditárias, não só doenças, mas enfermidades. A Bíblia mostra a diferença de doença e enfermidade. A enfermidade é mais pelo lado espiritual, não é? E nós reconhecemos que há mazelas que são trazidas dos nossos ancestrais. Nós entendemos que o inimigo atua na família, e se nós não quebrarmos isso, se nós não deliberadamente quebrarmos isso, isso pode ir passando. Há coisas que só Jesus pode fazer, e há coisas que nós temos que fazer, e uma delas é pedir: Senhor, quebra isso em mim, retira de mim, arranca de mim com raiz e tudo. Eu gosto de usar esse termo, os irmãos sabem que eu uso esse termo, arranca com raiz e tudo, arranca de mim essa mazela, essa maldição que me persegue, esse vício que eu não consigo largar. E eu quero falar nesta noite sobre algumas coisas, e eu quero falar menos e orar mais para depois. Mas antes de trazer para você, eu já vou te avisar, eu vou fazer um convite, não é um apelo, eu vou fazer um convite para você vir ao altar depois, mas eu vou te explicar como é que a igreja entende os convites ao altar, e como é que nós gostaríamos que você viesse ao altar, como é que você traria o seu coração para o altar. Não vamos te obrigar, não dizemos tem que ser desse jeito, nós não aceitamos, nós vamos te orientar, baseado na Bíblia, baseado na Bíblia. Muitas vezes nós estamos vindo para o altar para colocar um remendo novo em odre velho. O Senhor diz que isso não é legal. O que é isso? Às vezes nós estamos vindo aqui ao altar para receber uma mão na cabeça, uma oração, mas a nossa entrega não existe. Nós não queimamos. Quando a gente vai no altar é para oferecer alguma coisa. Eu acabei de cantar aqui agora, um sacrifício, mas é o meu melhor, e não há nada melhor para você oferecer a Deus do que a sua vida. E não adianta nós ficarmos buscando oração. Mas oração é bom, claro que é bom, claro que é bom, mas nós não podemos viver assim como eu preguei domingo passado, nós não podemos viver só de misericórdia, só de perdão. Nossa vida é só perdão, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Chega uma hora que não vai dar tempo de você pedir perdão, porque aquele que é seu advogado virou juiz. O Senhor hoje é o nosso advogado. João fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, há um advogado, nosso irmão íntimo, nosso querido. Mas vai chegar um momento que esse advogado será constituído, ele voltará como juiz. Por isso eu quero ser bem objetivo em alguns pontos aqui. E eu quero primeiro dizer para a igreja, por quê? Eu sou uma pessoa rodada. Os irmãos estão vendo para a minha cara que eu sou uma pessoa rodada. E eu já vi muita coisa. Eu sei o que algumas igrejas têm uma linha, e eu respeito. Tem outras que têm outra linha, também respeito. Mas o que a Bíblia diz? E algumas pessoas dizem assim: não, se você é crente em Jesus, você não pode ter nenhuma corrente te segurando. Não. Então, em Êxodo, quando Moisés se aproxima do Senhor, lá no monte, e vê aquela sarça ardendo, o Senhor, do meio da sarça, conversa com ele e diz: tenho ouvido o gemido. De quem? Do meu povo. Era povo de quem? De Deus. E o povo estava escravizado. Sim, muitas vezes nós somos servos de Deus, não estou falando do âmbito da salvação, não estou abordando a salvação nesse momento, mas se você não tomar cuidado,
você pode até entrar num caminho que você vai abrir mão da salvação, porque você não aguenta nem mais servir esses deuses. Eu estou falando da sua vida. Durante o tempo que você caminha dizendo eu sou servo de Deus, você pode ter. Porque, ao contrário do que Jesus faz conosco, que Ele só entra se nós convidarmos, o inimigo entra se você der brecha. Se ele vir uma greta, se ele vir uma brecha, ele entra. E nós vamos falar aqui sobre algumas brechas, por exemplo. Uma delas que nós vamos abordar, e eu queria que você já guardasse, chama-se mágoa. Mágoa. E antes que você diz assim, pastor, o senhor vai falar de mágoa, que o senhor não sabe o que me fizeram. Eu não sei e nem preciso saber, imagino que tenha sido coisas muito graves. Mas nenhum de nós tem capacidade humana de perdoar totalmente, a não ser que você use o combustível de Deus, o amor dele. Se você não disser, Senhor, é o mesmo, Senhor, entra em mim, porque eu preciso perdoar uma pessoa que eu não consigo. É o mesmo princípio que você vai orar por um enfermo e diz assim, ser curado em nome de Jesus. Quem está curando, é você? Não. É a cura de Deus, é a cura de Jesus, é o Espírito Santo atuando em você. Então isso é muito importante nós guardarmos. Eu quero ler o Salmo de número 42. Como esse salmo é bonito, irmãos. Como esse salmo é bonito. Algumas Bíblias dá o título, né, do salmo, da leitura, e a nossa Bíblia que diz, a alma suspira por Deus. Eu quero ler os versículos 1 a 3, depois pular o 4 e ler o 5. Então, Salmos 42, no livro dos Salmos, eu vou ler o Salmo 42. Salmos é o conjunto dos 150. O Salmo que eu vou ler é o Salmo 42. Diz assim, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, onde está? Versículo 5. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio. Ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Feche os seus olhos. Fala conosco, Senhor. Fala, Senhor, de uma forma tão simples que nós sejamos capazes de entender. Fala de uma forma que só Tu sabes falar, uma forma amável, que a Tua palavra penetre o nosso coração e encontre morada, terreno fértil. Que nós saiamos daqui hoje completamente libertos de tudo aquilo que nos acorrenta. Sejam correntes pequenas, sejam correntes enormes, sejam coisas antigas ou recentes, nós queremos ser libertos, em nome de Jesus, amém. Primeira coisa que nós precisamos desmistificar e não ter medo de falar, mas eu sou crente, eu sou um servo de Deus, é até uma vergonha dizer que eu estou encarcerado de alguma forma, que eu estou sendo oprimido. Existe, nós não vamos entrar nesses pontos aqui, mas quando nós damos o processo Raízes, em breve teremos o novo, nós falamos sobre possessões demoníacas, nós falamos sobre influência. Quando o Senhor diz para Pedro, Satanás, afasta-te, sai daqui. O Pedro não estava possuído pelo demônio, mas ele estava sob influência demoníaca. Então há várias etapas, né? E muitas vezes
Nós, servos de Deus, estamos contaminados. Eu vou usar esse termo que fica mais brando e eu posso assustar menos as pessoas. Contaminado. Eu posso estar, de alguma forma, sendo interrompido nos meus alvos, nos meus projetos, obstaculado em algumas coisas que eu vou fazer por causa da minha mente. A mente é o campo de batalha do inimigo. Então, se você deixar sair da mente e vir para o coração, aí já o negócio piora muito. E quando você aceita Jesus com a sua mente, depois desce para o coração, o diabo não toma mais. Mas eu queria que os irmãos aprendessem isso. Enquanto está aqui, dá para você rejeitar. Enquanto você está pensando, dá para você dizer, eu não quero mais. Mas depois que entrar no seu coração, que você amar fazer aquilo, amar viver aquilo, é muito mais difícil. Não é impossível, porque nós temos um Deus que sonda o nosso coração. Salmo 139, ele diz isso: sonda-me, ó Senhor. Que coisa tremenda. Ele vai lá no fundo, onde ninguém pode ir, ninguém pode penetrar, ele arranca com a raiz de tudo. Mas nem sempre nós suportaremos chegar nesse ponto. Há pessoas que não suportam e estão brincando com coisas sérias. Há prisões que estão escondidas na alma, que precisam ser quebradas. Quando eu digo escondidas, escondidas mesmo. Você às vezes nem se lembra dela. Mas quando você dá a topada, você lembra, meu joelho tinha esse problema. Não estava doendo, estava bem. É porque deu a topada, você lembrou que tinha um problema no joelho. A mesma coisa acontece. Quando você tem uma mágoa por alguém, quando você tem um ressentimento, quando você está preso a alguma coisa e está vivendo naturalmente, e muitas vezes sorrindo e achando que está feliz, de repente você se lembra daquela pessoa ou vê aquela pessoa, na mesma hora você sente aquele negócio e começa, aí você lembra o que aconteceu e vai lá e começa a ruminar o seu passado e aquilo te faz mal, estava escondido. E deixa eu dizer uma coisa, eu não gosto de usar o termo mestre para o diabo, né? Mas ele é mestre em saber esconder as coisas dentro de nós. Ele esconde de uma forma, ele faz com que nós não tenhamos coragem de dizer, eu quero libertação. Ele tem uma capacidade, ele é ardiloso de guerra, de nos subjugar e dizer que nós não podemos e não vamos conseguir. Ele, de uma certa forma, ele tem razão, por nós mesmos nós não conseguimos. Mas pela nossa atitude nós conseguimos através do Espírito Santo, amém? Amém. Pelas nossas iniciativas nós conseguimos. Então nós precisamos encarar de frente aquilo que nos oprime e nos subjuga, e todos nós sabemos, aquilo que nos oprime, aquilo que nos subjuga, aquilo que nos paralisa, aquilo que nos faz de alguma forma ficar presos e não fazer ou não dar um passo, nós sabemos. Quer ver? Pastor, não me chama para orar na frente das pessoas, não, que você sabe disso, eu não sei, se você não me falar, eu não sei. Fiquem tranquilos, irmãos, eu não vou chamar, eu só estou dando um exemplo. Aí disse assim, vamos falar uma coisa, né, para o povo ficar mais tranquilo. Eu detesto quando a pessoa passa um negócio assim no isopor e faz, não faz não. Eu sei, mas nem todo mundo tem isso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então há coisas que nós temos e nós precisamos dizer, eu quero me libertar disso. Note que quando Deus fala com Moisés, eu tenho ouvido o quê? O gemido, o clamor, em algumas versões diz o clamor do meu povo, o gemido do meu povo. O povo está dizendo, Senhor, que é isso? Nós não temos um Deus, o Senhor esqueceu de nós. E nós precisamos. Houve uma ocasião na nossa vida, eu e a Vera, nós só tínhamos uma filha que era viva, e logo depois que nasceu a Thaís também, e as duas adquiriram uma enfermidade, que não era uma enfermidade para a morte, até então, mas era algo enjoado. O nosso médico lá em Vitória, no Espírito Santo, onde eu morava na época, disse que a Vivian
teria que tomar. Não, fica tranquila, isso aí não mata, ela vai tomar uma vacina. Ah, uma? Não, todos os dias. Até quando? Até o fim da vida. Era uma alergia muito forte. Foi isso, pastora? E nós queremos estar libertos disso. Nós não aceitamos essa praga que foi jogada, mas é uma enfermidade, não interessa. Se Deus vai dar ou não vai dar, é outra conversa, mas eu tenho o direito de dizer, Senhor, eu rejeito isso na minha vida. Vamos dar aqui alguns passos para sermos objetivos e depois eu quero orar com os irmãos. Primeiro passo, então, você precisa reconhecer que há uma necessidade urgente de cura interior. Quando a gente fala em cura interior, a gente tem uma preocupação também muito grande, a igreja é muito, nós já vivemos muito, como eu disse, a gente é um pouco rodado, e nós não estamos falando de volta ao passado, como é que chama o termo que as pessoas usam? Regressão. Não, nós não tratamos de regressão. Cura interior é algo que está na sua alma, que ninguém vê, que as pessoas te veem sorrindo, te veem trabalhando, te veem tocando o barco, mas eles não imaginam o que está ali. E muitas, ou a maior problema das enfermidades são aquelas da alma. Por quê? Ainda que você não seja curado de um braço, de uma perna, de alguma coisa no seu corpo físico, você pode ficar certo de que quando você chegar, que Jesus te levar, que você for para o céu, você irá num corpo renovado. Não lhe faltará nada e não estará nada sem funcionar. Mas a sua alma pode te tirar desse caminho, dependendo de como você trabalhe isso. Você tem facilidade de reconhecer a pergunta que eu quero que já comece, e você vai dizendo, o Espírito Santo vai falando comigo. Vamos fazer um exercício aqui, irmãos, eu não sou desses, os irmãos conhecem. Eu não sou místico, e nem falo, repete, vira a mão para lá, agora vira a mão para cá, agora bota aqui. Há muitas igrejas que têm, se Deus mandou fazer, que faça, né? Amém? Nós não. Mas eu queria que você diz assim, Senhor, eu quero ter libertação para reconhecer aquilo que eu preciso deixar. Sabe por que eu fiz isso? Porque agora o diabo não tem como te segurar, você verbalizou. Outra coisa que nós aprendemos aqui na igreja, e muitos sabem disso de outras igrejas, o diabo não tem poder, ele não é onisciente. Ele só sabe o que você fala, ele não sabe o que você pensa. Por isso, fazendo um parênteses aqui, nós orientamos, irmãos, cuidado onde você está indo. Esse lugar assim, 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 não é um lugar de crente em Jesus estar. Ah, mas o meu coração não está lá. Eu estou lá por isso, mas o diabo não sabe. Ele te viu lá, ele diz, ele é daqui. Tem um ditado do mundo, eu não gosto de ditados do mundo também, mas alguns você pode falar. Dize-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Então, isso é o ditado do mundo. Mas nós podemos pegar um pouco dele dizendo assim, será que você está num lugar e o diabo sabe qual é o teu coração? Não, porque ele não conhece o teu coração. Ele não sabe ler o teu coração. E ainda dentro do primeiro passo, identifique quais áreas da sua vida necessitam de cura. É física? É familiar? É profissional? Quando eu falo profissional, há pessoas que não param em emprego nenhum. Eles não conseguem parar. Pode ver que atrás disso ali tem alguma enfermidade hereditária, algum demônio hereditário. Já vão querer me cortar daqui a pouco aí, vão fazer corte aí, vão dizer que eu estou, enfim. Mas é a Bíblia que ensina essas coisas. Alguma coisa que você, às vezes é de casa. Eu dei um exemplo aqui de uma pessoa que eu orei uns anos atrás, e ele não parava em emprego nenhum. Depois a gente orou, quebrou, depois que ele me explicou. Ele disse, a minha mãe sempre disse, você não vai ser ninguém, você não vai parar em emprego nenhum. Você não vai, mas ela não queria que ele não parasse. Mas ela falou e ele assumiu, e ele ficou com medo de não parar em emprego nenhum, ele cresceu com medo e ele não parava em emprego nenhum.
E nesse primeiro passo, você precisa falar com Deus. E eu queria pedir que você já começasse a falar com Deus. Você está num ambiente propício. O Espírito Santo está aqui, ao seu lado e dentro de você. Ele é o nosso Consolador. Ele é quem decodifica tudo aquilo que você não sabe falar e não sabe fazer. Ele intercede por você e por mim com gemidos inexprimíveis. Fale com Deus. E o que eu falo, pastor? Abra-se com Ele. Aí agora onde você está. Você não precisa falar alto, porque agora você vai falar com Deus. Depois nós vamos dizer, você já disse que eu quero ser liberto. O diabo já ouviu que você quer ser liberto. Você cuidado, porque até o final do culto pode ocorrer de você ter uma vontade muito grande de sair da pregação. Não porque você vai dizer, vou sair que eu não estou aguentando isso. Você vai dizer assim, nossa, eu não paro de ter sede, Vai lá fora, pede alguém, traz 5 litros de água, bota do teu lado. E não saia mais. Eu estou falando daquilo que eu conheço, que vi, que vivenciei e que a Bíblia mostra. Fale com Deus, abra-se com Ele, dê total liberdade ao Espírito Santo para te restaurar. Mas eu preciso dar liberdade ao Espírito Santo? Sim, Ele não violenta ninguém. Você precisa dizer para Ele. No Salmo 51, que é um dos salmos lindos também, é um salmo de uma situação onde Davi, depois de confrontado por Natã, de ter pecado 2 vezes, pegou a mulher que não era dele e preparou para que o marido morresse depois. É como se ele tivesse matado. Ele matou indiretamente, foi ele que matou. E ele estava achando que estava tudo resolvido, até que o profeta disse, você está errado, por isso, mostrou. Né? E ele faz esse Salmo 51, depois leia em casa. E no versículo 8 ele disse, faze-me ouvir júbilo e alegria. Quem está falando? Davi, o rei Davi. Um homem com o coração segundo o coração, um homem segundo o coração de Deus, digo. Um homem que foi abençoado. Ele teve seus percalços, sim, ele teve as suas mazelas, pelos passos em falso que ele deu. Ele teve que pagar aqui na terra algumas coisas. A família dele, ele não foi exemplo como família. Os irmãos conhecem a história. Mas quando ele entrava na presença de Deus, ele rasgava o seu coração. E ele diz, faze-me ouvir júbilo e alegria. Segundo passo, esse é de uma importância absurda. Você precisa discernir, entender as fontes das suas feridas. Quais são as fontes? De onde elas vêm? Por exemplo, nós vamos citar só 3. E essa eu abordo, vamos dizer, 90 e tantos % dos nossos problemas. Uma delas, rejeição. Aí isso é psicologia. Eu não sou psicólogo, irmãos, não tenho nada contra nem a favor, muito antes, pelo contrário. Eu não vou falar de psicologia, até porque eu não conheço. Vou falar de Bíblia. Como é que acontece a rejeição? Quando nós sentimos que não somos amados ou não somos respeitados por alguém que nos é importante ou que nós amamos. Se você não é respeitado, não é amado por euterpino, que você nem sabe quem é, isso não te causa um sentimento de rejeição. Mas se é um parente seu, se é uma pessoa próxima, você se sente. E eu não sei qual dor que é pior, se é essa ou são as outras 2. E o inimigo trabalha, como ele faz, como ele aduba a rejeição. Como ele aduba? Ele aduba demais. Porque ele quer que a rejeição cresça em você. Alguém poderia saber por quê? Está claro, mas pode ser que você... Eu não gosto de fazer essas perguntas, porque você não sabe o que eu estou pensando, e fica as pessoas tentando acertar o que eu vou falar, não é verdade? Mas imaginem, por que o diabo, por que o inimigo das nossas almas
aduba, faz com que a rejeição dentro de você cresça. Eu vou te dizer por quê. Porque a Bíblia está cheia de menções que Deus não nos rejeita. Que Deus recebe você como você estiver. Hoje de manhã eu usei, para quem não veio de manhã, Deus não te aceita como você é. Cuidado com isso. Deus te recebe como você é e não aceita que você permaneça com Ele do jeito que você é. Estão fechados comigo? Falei alguma heresia? Então, se você é um ladrão, Ele te recebe como ladrão, mas Ele não aceita que você viva com Ele roubando, adulterando, mentindo. Amém ou não? Eu sei que quando a gente fala, Deus te aceita, como é que você quer? Aceita te receber, aí você pode falar. É necessário, então, que você se lembre do antídoto, e o antídoto é esse: o Pai te ama e jamais te desprezará. Agora, isso não pode ser por compensação. Ah, ele não gosta, mas o meu pai gosta de mim. Não, 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 eu estou falando de cura. Você precisa usar isso aqui, que o pai gosta de mim, o pai não me despreza, como cura, não como compensação. O Salmo 27, no versículo 10, diz assim: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ele não abandona, mas não pode ser compensação. Ah, já que eu não tenho ali, você continuou com a rejeição. Quando você estiver aqui com o pai e lembrar daquele que te rejeitou, você, se estiver no louvor da igreja, você vai trancar a boca, não vai conseguir, porque você não está liberto. Quantos estão entendendo isso? Você pode se lembrar, depois de liberto, como alguém que vê a cicatriz. E olha, alguém tem uma cicatriz aí no braço, ou coisa assim? Tem? Você lembra o que é isso aí? Lembra? Está doendo? Mas no dia doeu? Pronto. Quando nós somos perdoados, nós lembramos da pessoa que fizemos, o que fizeram conosco, mas não dói. Não dói mais. Por quê? Porque nós fomos libertos desse sentimento. Como vocês estão entendendo isso? E como é que eu preciso fazer? Ah, pai, manda aí uma oração forte. Irmão, pastor, ora para mim aqui com imposição de mãos, então, e unge a minha cabeça. Isso ajuda, mas não resolve. Se você não declarar dentro de você uma chavezinha, que às vezes é pequenininha, mas abre uma porta absurdamente grande. Alguém é capaz de dizer qual é essa chave? Hein? Pode falar mais alto, meu irmão? Bem alto, bem alto. Hein? Perdão. O perdão é a chave para abrir cadeias. E o perdão que você vai dar não é porque a pessoa merece, mas é o princípio na palavra. E você precisa dizer, e você vai estar lembrando aí agora. Se alguém te fez alguma coisa que está te fazendo lembrar, você precisa perdoar, e você precisa: eu perdoo fulano, eu perdoo fulana, em nome de Jesus, eu perdoo. Porque em Marcos 11, 25 diz que se você não perdoar, o Pai também não vai te perdoar. Você decide. O perdão é tão difícil que você não consegue fazer sozinho. O perdão é impossível. Você pode esquecer, fingir que esqueceu, tá, não vou brigar mais, você fica para lá, eu fico para cá. É impossível você perdoar, se Deus não perdoar com o amor dele na sua vida. Mesmo princípio? Impossível alguém orar por alguém e a cura sair dessa pessoa. Ninguém de nós tem poder de curar. É o poder de Deus. É o mesmo princípio. Aquilo que você não consegue fazer, só o Espírito Santo pode fazer.
E uma coisa dentro de perdão, que muita gente não consegue: como é que eu vou fazer? E se a pessoa não me perdoar? Isso não é conversa para você, isso não é problema para você, isso não é situação para você. É você verbalizar, e o resto é com Deus. E se eu pedir perdão, pastor, e a pessoa não me perdoar? Quando você pediu, você quebrou a corrente. O diabo não tem mais legalidade. Esquece. É essa pessoa com Deus. O segundo, dentro do segundo passo, a segunda enfermidade é a culpa. E o que é a culpa? É quando não conseguimos nos livrar de acusações da mente, da minha mente, da sua mente. Não é você não ser perdoado pelos outros, é você não ser perdoado por você. É algo terrível. É você dizer: mas eu não me perdoo, não me perdoo, não me perdoo, e quase quebra a tua cara, mas você já foi perdoado por Deus e você não se perdoa. É o mesmo princípio que você, se Jesus te conseguiu perdoar alguém por alguma coisa que ele fez, você não tem essa autoridade de dizer: eu não perdoo. Você é mais do que Jesus? Você é mais do que Deus? Em Jeremias 31, 34, é um versículo que todo mundo conhece. Ele diz: eu perdoarei as suas culpas e dos seus pecados jamais me lembrarei. Tanto no caso da rejeição, quanto no caso da culpa, você vai ser chamado aqui à frente. E quando você chegar: pastor, ora para mim aqui. Se você quiser falar, você não vai precisar de falar, mas se você falar: meu problema, pastor, é culpa, ora aqui para mim, para a culpa sair. Não é assim que funciona. O Senhor vai te ajudar, mas você tem, em todos os casos, tem que ser a sua participação. E a sua participação não é ajuda ao Espírito Santo. Presta atenção nisso, irmão. A sua participação é a sua ação para que aquilo saia. É o seu sim, é o seu de acordo. É o mesmo princípio que Jesus só entra no seu coração se você der um sim. Ele não violenta: eu vou entrar nessa igreja, quem não é batizado aqui, você. Ué, pastor, o que eu estou fazendo aqui dentro d'água? Jesus me trouxe aqui. Não, é pela razão. Você precisa convidá-lo. Ele não entra por frestas, por janelas, ele entra pela porta da frente, e só você tem a chave do seu coração. O salmista Davi, ainda no Salmo 51, no versículo 17, depois que ele faz aquela confissão: eu sentia meus ossos quebrados, se fosse hoje, ele disse: agora eu estou entendendo que eu não conseguia dormir direito, agora eu conseguia, porque eu não conseguia ficar alegre todo o tempo, sei lá, ele fala um monte de coisa ali. Ele diz assim: mas eu entendo que um coração quebrantado e contrito jamais será desprezado por Deus. Então, você precisa se quebrantar diante do Senhor, e você diz: Senhor, eu quero me perdoar. Há coisas que você está carregando que você não fez, e há coisas que você está carregando que você é o culpado mesmo, você que fez. Mas se o Senhor te recebeu, você é servo de Deus, e eu estou aqui considerando que todos nós que estamos aqui somos servos de Deus. Você precisa passar para o Senhor essa chave. Terceiro, dentro do segundo passo, depois só o terceiro é mais curto e a gente fecha, se Deus quiser, é o medo. Eu quero falar sobre o medo. Ai, pastor, eu estou com medo de quê, filho? Tem um leão lá no quintal da minha casa, e eu estou com medo dele me morder. Você está certo, eu também não vou lá não, porque eu também tenho medo. Não é esse medo. Medo não se trata de medo comum, mas são medos que paralisam e prejudicam os seus propósitos, suas conquistas, seus projetos.
o seu crescimento espiritual. Há pessoas que têm medo de serem batizados, porque são tão responsáveis, que diz, depois que eu for batizado, eu não vou poder fazer mais isso, mais aquilo, e eu estou com medo de não conseguir. Há pessoas que têm medo de assumir um compromisso com alguém, um cargo na igreja, um propósito com Deus, porque eu tenho medo do que possa me acontecer. Estivemos nas nossas andanças por esse mundo, pregando, orando por libertações. Estivemos numa igreja, eu me lembro muito bem dessa igreja, muito boazinha, pastor tão amável, educado. E naquela noite, Deus fez algumas libertações ali. Mas aconteceram algumas coisas de o inimigo tentar retaliações, e o pastor nos chamou depois e falou assim, aliás, isso aconteceu nessa igreja e aconteceu na minha família. Alguém um dia me deu esse conselho, crente, minha família, todo mundo crente. E ele disse, é melhor você parar de fazer isso. Para de fazer isso, para de orar pelas pessoas serem libertas, porque o diabo não é mole não, hein? Ele vai vir atrás de você. Esse medo nos paralisa. Nós não temos que fazer, estou de peito aberto, pode arrancar o revólver, dá o tiro que eu não tenho medo. Você vai morrer, irmão. Nosso Deus não tem garantias para você, que se você pode ir, vai lá, o cara vai te dar um tiro e a bala vai bater, ricochetear e vai para outro lugar. Não. Mas são medos que paralisam a nossa vida espiritual. Tem pessoas que têm medo de morrer. Pessoas que têm medo de ficarem sozinhos. Medo de se relacionar com pessoas e se decepcionar. Tivemos um casal aqui na igreja que nós tivemos a oportunidade de batizar esse casal. Alguns irmãos lembram deles. E um dia, a pastora Vivian estava trazendo uma palavra, e ela disse, nós estamos num tempo onde nós queremos comunhão. A igreja está partindo para isso, comunhão. Não sei o que ela entendeu por comunhão. Ela entendeu de comunhão que nós tínhamos que estar todo mundo na casa um do outro comendo pizza. Não sei se era isso. Mas ela disse, pastora, foi dada uma palavra, eu não quero ferir a igreja, eu não quero ser rebelde, mas eu não quero ficar aqui, porque eu e meu marido não gostamos de nos relacionar com ninguém. Tem alguma coisa aí. Isso não é normal. E eu respeitei e falei, mas minha amada, ninguém está te obrigando a nada, nós estamos falando de comunhão na igreja, para um estar com o outro. Não, mas eu e ele temos muito a nossa vida. Eu falei, realmente é incoerente. Eu quero fazer parte do corpo, mas eu quero ser um dedo fora do corpo. Eu quero fazer parte do corpo, mas esse braço aqui, na hora de... ele vai para lá. Não tem sentido. E eu tentei explicar, e a pessoa disse, não, pastor, e tal... E foi muito educada a pessoa. Eu disse, vai em paz. Vai em paz, eu não tenho como te segurar. Jesus não teria, por que eu vou ter? Medo de constituir família. Já tivemos aqui na igreja jovens dizendo, eu não quero casar. E por que ele diz isso? Uma disse, porque o casamento do meu pai e da minha mãe não é algo que se copie. Às vezes é por isso. Às vezes é por parentes, às vezes é por amigos, às vezes é pelo que ele está vindo, ou às vezes ele está ouvindo a voz do diabo dizendo, família não é um projeto de Deus, família não é um projeto de Deus, família está tudo errado. E quando alguém no governo diz, Deus, pátria e família, não estou fazendo propaganda de nada, tá, irmãos? Aquilo agita o inimigo, família. E há pessoas que são contra famílias. E eles conseguem contaminar outros. A Bíblia diz, crescer e multiplicar.
formem família. Una-se o homem a uma mulher, saiam da casa do seu pai e formem família. Eu tenho medo de constituir família. Medo de enfrentar o novo. Alguns não enfrentam a novidade por medo. Medo de algo dar errado, eu já estou acostumado a fazer. São medos. Na parábola dos talentos, o servo de um talento teve um medo. E o medo dele era de decepcionar aquele patrão, aquela pessoa que deu um talento. Eu sei que o senhor é rigoroso. O senhor é muito rigoroso. Sabe que uma vez tinha umas pessoas aqui na igreja que tinham muito medo de mim. Hoje não tem mais não, amém, irmão? Irmãos, eu tomo um choque quando as pessoas acham que eu sou bravo. Eu sou brincalhão, eu sou um gozador, e as pessoas ainda ficam com medo. E uma vez eu peguei uma pessoa, passei ali na recepção, a pessoa, e ó o pastor, eu tomei um susto. Eu falei, eu estou fedendo, irmão? A pessoa... Medo de enfrentar, medo de decepcionar. Medo de decepcionar. Já chamei alguém aqui na igreja para trabalhar em algumas áreas. A pessoa, não, pastor, não quero, não. E eu percebia que ela estava dizendo, não sei, vai que eu erro, o senhor vai me puxar a orelha. Meu Deus do céu. Filipenses 4:7 diz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então eu quero que você declare a sua mente agora assim, escute primeiro eu falando, quem me dirige é o Senhor, Ele domina a minha mente. Vamos lá? Quem me dirige é o Senhor, Ele domina a minha mente. Portanto, eu tenho a mente de Cristo. O terceiro passo é a oração e a entrega, é o que nós vamos fazer. Depois que identificamos sintomas e fontes, nós colocamos tudo para ser queimado no altar. Quando as pessoas no Antigo Testamento levavam o animal ao altar, era para queimar, é para destruir. É para dizer assim, estou pagando, queimar o pecado. Então o pecado era transferido para aquele animal. Até que Jesus veio, aquilo era uma figura do que Jesus faria. E no Novo Testamento nós vemos Jesus sendo esse animalzinho, o cordeiro, e levando sobre si, Isaías capítulo 53, todas as nossas enfermidades, carregando com as nossas dores, e diz a palavra de Deus que pelas suas pisaduras fomos sarados. A oração não é uma oração de conversa com Deus. Ô Senhor, me abençoa aqui e tira. Não, Senhor, eu não quero ter mais isso. Eu estou me despojando disso. Só que eu não tenho forças, eu preciso. Então estou trazendo aqui no altar para jogar e para queimar. Então não é uma oração de conversa, é uma oração é uma conversa, mas é decisão. Quando você encontra algum profissional, seu patrão, alguma coisa, que você vai tomar uma decisão, ou de sair da empresa, ou de fazer alguma outra coisa, essa conversa é diferente da conversa de anteontem, quando você chegou lá, e aí, como é que foi ontem lá? Foi lá, passeou? Foi o casamento? Como é que foi o casamento? Essa é uma conversa. E às vezes nós entramos na presença de Deus, achando que só podemos pedir, ou só devemos pedir. Nós devemos chegar na presença de Deus para conversar com Ele. Aliás, Ele ama conversar conosco. Diz a Bíblia lá em Gênesis, que todo cair da tarde, Ele descia para conversar com Adão. Ô Adão, como é que é? Cadê Adão? Tudo bem, Adão? E Eva? Ela está ali. Vamos lá, tem um cafezinho aí? Fizeram? Não fizemos. Vamos fazer um café. Vocês já imaginaram isso? Então, a conversa é importante. Mas essa oração aqui é a oração de Sefini. É uma oração de quebra. É uma oração onde você diz, eu não quero mais. Portanto, eu quero agora destinar alguns minutos para nós orarmos. Essa oração é a oração de pacto e de aliança.
A nossa igreja tem orientado, irmãos. Nós não somos, quem sou eu para dizer assim, não, você não pode vir ao altar. Eu vou de novo você? Não. Mas a gente percebe que nem todo mundo entende o que significa oração. Se eu já percebi, você imagina Deus. Se eu já percebi, se alguns irmãos percebem, imagina Deus. Mas de novo, meu irmão, de novo pedindo perdão. Você não toma vergonha na cara, não? Mas Senhor, tá bom, eu vou te perdoar porque eu sou um Deus misericordioso e eu disse que a minha misericórdia se renova a cada manhã e não tem fim. Tá, mas toma juízo. Passou um pouquinho, lá vem de novo. O que é? Então, Senhor, o Senhor sabe, né? Eu sou fraco, eu sou fraco, mas o Senhor cuida de mim. Eu não sou contra esses corinhos não, mas cuidado para você não ficar só na fraqueza. Então nós não somos contra as pessoas que querem oração, mas preste atenção, a Bíblia diz que nós não podemos colocar remendo novo, um pano novo, num odre velho. O que significa isso na oração? É você vir aqui, e vai vir, para quebrar algo na sua vida, mas com o seu coração você está indo, pastor, me dá uma oração aqui, porque eu estou essa semana com dor de cabeça pensando nesse problema. O que você quer? Quero ficar sem dor de cabeça. Mas só sem a dor de cabeça? Deus é capaz de fazer isso. Mas essa dor de cabeça vai voltar, porque a fonte não foi eliminada. E de novo, não é você quem pode eliminar a fonte. Eu não quero perguntar aqui, embora eu já fui a igrejas onde o pastor perguntou e vieram 200 pessoas no congresso. Quem foi abusado aqui na infância? Vieram homens e mulheres, quase 200. Não vou fazer essa pergunta, mas está incluído, porque muita coisa pode ser que você se sente uma rejeição pela sua vida. Alguma coisa aconteceu. Você rejeita pessoas, você é desconfiado. Deus quer quebrar isso em você, porque lá no céu, nós temos que nos preparar, lá no céu nós não viveremos dessa forma, nós viveremos em comunhão, em alegria, e nós queremos aqui na igreja Shalom, que você confie um no outro, você confia em mim, eu confio em você, que nós tenhamos, mas como que você vai fazer se você tem algo dentro da sua mente que te perturba? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Davi está perguntando. Vamos ficar de pé, queridos. Nós não vamos ter música agora, porque eu quero fazer algo muito na razão. Eu não estou aqui para olhar, embora eu tenha falado isso, não vou ficar olhando quem vem, quem não vai. Pronto, eu estava querendo ir, agora eu já fui domingo passado, o pastor vai dizer de novo aqui. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, não pense isso. Não pense isso. Eu quero chamar aqui à frente as pessoas que precisam ser libertas por rejeição, por culpa, por medo ou por outra coisa que eu não tenha falado, mas que o inimigo insiste em te acusar. Podem vir e nós vamos orar agora. Você decide, eu não tenho pressa, nós podemos ficar aqui até meia-noite. E todo o tempo que você demorar a vir, mais tempo ele vai ficar na sua mente.